sou o Paulo Moura, VP de Business Development da NetHown. A NetHown é uma empresa de prevenção a fraudes que veio da Polônia. E por que a gente fala que Polônia? Muito interessante. A aproximação que eles têm com os russos nos faz ficar em primeiro lugar em termos de sermos proativos quanto à prevenção à fraude, uma vez que, falando russo, estamos infiltrados aí na Deep Web e na Dark Web. Né? E aí, assim que lançam um produto de prevenção às fraudes, os nossos engenheiros vão lá, fazem uma engenharia reversa e a gente atua proativamente. A NetHown começou em 2016 e estamos aproveitando o momento aqui da São Paulo Tech Week para lançar oficialmente a nossa empresa no Brasil, apesar de já termos alguns clientes. NetHown significa estar aperfeiçoado ou estar adequado perfeitamente a alguma coisa. E o tema de hoje é Buy Now, Pay Later. Buy Now, Pay Later é tido no mercado internacional algo novo, pois, como foi falado na introdução, o pessoal de fora não está acostumado com pagamentos parcelados, né? Já não acontece aqui com o Brasil. Eu fiz umas anotações. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é importante dizer que o brasileiro já vivencia o Buy Now, Pay Later, só que sem aquela tecnologia toda. Te explico, poderia até virar um meme, né? A gente ia lá nas casas Bahia, sem dinheiro, pegava um produto e saía com um carnezinho. O que era isso daí? É um Buy Now, Pay Later. Os mais antigos vão lembrar até de Mapping, Nesbla. Bom, não vou entrar por aí, que aí vai revelar meus cabelos brancos. Explico que, então, quando a gente fazia isso, nós estávamos atendendo ao quê? Ao público não bancarizado, né? Essa característica de compras do brasileiro agora migrou para um sistema mais tecnológico, que é o Buy Now, Pay Later. Ok? Conforme esses outros modelos foram evoluindo, nós também tivemos o advento do cartão de crédito. Eu vou pular aqui um pouco da linha do tempo, senão a gente não chega até o final da nossa apresentação. Só que o cartão de crédito ainda tinha duas problemáticas a serem resolvidas. Eu só atendo os bancarizados e nem todo mundo tem um cartão de crédito com limite suficiente que permita, por exemplo, essa pessoa fazer uma viagem, né, para o exterior, pegar o avião, como todo mundo quer hoje em dia. O Buy Now, Pay Later, com o advento da tecnologia, permite que essas pessoas não bancarizadas possam realizar os seus sonhos, adquirindo microcrédito para que ela possa viajar, né, passear, comprar as coisas. Entretanto, nem tudo é flor. Por quê? Lá antigamente, quando nós íamos pegar o carnezinho no lojista, geralmente a gente era conhecido da loja. Ou era só apresentar a sua carteira profissional e sair com o crédito na mão. Vindo para o mundo tecnológico, esse cara crachá deixou de existir. Esse personagem cujo tinha poder só pelo fio de bigode, como nós costumamos falar aqui no Brasil, também deu espaço aos usuários online. Porém, quando nós falamos em internet e usuários online, eu penso num público gigantesco. Chamamos isso no mercado financeiro de mar aberto. E quando estamos navegando em mar aberto, vou fazer uma associação aqui à pescaria, a gente pode pescar desde um peixinho como um peixão. Da mesma maneira que nós podemos ter um cliente ou um fraudador, trazendo para a empresa agora uma coisa que nós
poucos tínhamos, que são os fraudadores. E quando nós falamos em fraudador no Buy Now, Pay Later, nós temos que entender como esse fraudador atua no mercado. Uma vez que Buy Now, Pay Later nada mais é do que um microcrédito, tá? Mas um microcrédito oferecido não somente aos bancos, mas também oferecido pelas empresas de fintechs. Não, são empresas financeiras com tecnologia, menores que os bancos, às vezes, outras crescem muito grande. A gente pode falar aí um banco que começou pequenininho, né? Era uma fintech, o Nubank, hoje é gigante. Então, as fintechs começaram a trabalhar no mercado para oferecer crédito. Como vamos fazer, então, para garantir a segurança? Como eu estava falando, entendendo o modus operandi de como esses fraudadores entram nesse mercado. Bom, eu posso falar que, primeiro, eles roubam dados. Né? Lembra que eu falei que os nossos engenheiros estão na Deep Web, na Dark Web, caçando informações, se foi vazadas para fazer um trabalho proativo? Da mesma maneira, os fraudadores estão procurando dados para que sejam roubados, dados de CPF. Quantas vezes a gente não ouviu falar aí que a tiazinha, coitadinha, que foi pedir a pizza lá na casa dela, o motoboy em termos não o profissional, mas sim o fraudador, pegou lá os dados, esses dados foram utilizados para cometer algum tipo de crime, que fraudar na internet é cometer crime. Bom, então, com esse roubo desses dados, os fraudadores criam uma identidade falsa com a esperança, eu coloco aqui entre aspas esperança, que dê certo. As empresas, sabendo disso, colocaram, sim, ferramentas de prevenção à fraude. Mas nem todas as ferramentas de prevenção à fraude conseguem atuar neste mercado de Buy Now, Pay Later. Primeiro, além de entendermos que foi utilizado um dado roubado, algumas informações roubadas, nós temos que entender uma outra característica do fraudador, que é criar um score ou uma entidade financeira que avalize ele, que dê um score falso de financiamento, um score falso de uma conta bancária interessante, um score falso que ele é um investidor na Bolsa de Valores. Com essas duas informações, dados roubados, mais score falso, ele vai para essas fintechs e pede o crédito, que é pede o Buy Now, Pay Later. Para quê? Para fazer uma viagem... uma viagem internacional, para comprar aquela televisão de 60 polegadas que ele não conseguiria. Ou mesmo pegar um empréstimo para pagar algum tipo de serviço, porque Buy Now, Pay Later não é apenas para adquirir produtos, mas sim também serviços. Bom, agora que nós entendemos como funciona a cabeça do fraudador, sabemos o modus operandi dele, como vamos solucionar isso? Como vamos ajudar as empresas a venderem mais através desse serviço, né? E, ao mesmo tempo, manter os fraudadores longe? Com tecnologia. Tecnologia só tem suporte com outra tecnologia, né? Então, vamos lá. Eu falei dos dados. Então, temos que ter regras, ferramentas que vão analisar esses dados. Só isso? Não. Temos que ter também uma ferramenta que se chama Behavioral Analysis, ou seja, uma análise de comportamento. Que comportamento é esse? Bom, quando eu falo aqui para vocês, eu vejo que tem gente com celular, eu vejo que tem gente com computador, sentado na frente dos seus aparelhos. A maneira com que você interage com esse aparelho, a gente captura. Exemplo,
Qual é a espessura do seu dedo? A espessura do seu dedo é diferente do seu colega que está do seu lado. Qual é a sua altura ou a altura do celular que você manuseia o celular em relação ao solo? Isso também é uma característica de comportamento biométrico. A velocidade que você digita, se você faz Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, são mais de 5.000 atributos que a NetHome captura para fazer uma identidade digital única. Okay? Então, aqui eu tenho as características, os dados que eu estou analisando. Eu tenho o comportamento da pessoa, como ela está interagindo com o computador ou com o celular. Depois, eu tenho a característica de navegação, a característica do equipamento. Qual é a velocidade desse equipamento? Se ele está com a bateria carregada ou não está carregada? Se está o tempo todo na tomada? Isso traz, sim, uma característica diferente. Tudo bem que as coisas deram uma mudada durante a pandemia. Um ponto importante, a ferramenta de prevenção a fraudes que vai ajudar no serviço de Buy Now, Pay Later, ela tem sempre que estar se modificando, se atualizando, por conta do comportamento também que pode mudar. Bom, eu falei de todos esses elementos. Falei em mais de 5.000 entidades que são capturadas. Mais de X quantidade de regras e dados que temos que analisar. Como que o cérebro humano consegue fazer um relacionamento desse? É impossível. Você tem que dar uma resposta para o usuário em 400 milissegundos. Você tem que aprovar ou negar uma transação de forma muito assertiva, trazendo ainda para o seu usuário, para o usuário da plataforma, para o cliente, uma boa experiência de uso. Chama-se isso hoje em dia de user experience. Nada mais é que não encher o saco do seu comprador. Né? Então, temos que simplificar algumas coisas também, né? Desmistificar algumas coisas. A ferramenta tem que ser assim. Agora, vocês acham que em 400 milissegundos o cérebro humano consegue fazer todas essas associações e ainda falar assim, esse daqui é bom, esse daqui é ruim, esse daqui é bom, esse daqui é ruim, sem prejudicar o seu negócio? Não. Aí temos que colocar um elemento chamado Machine Learning, que nada mais é que um modelo matemático que é feito para analisar todos esses dados. E modelos matemáticos, nós poderíamos falar aqui de modelos matemáticos supervisionados e não supervisionados. Supervisionado seria o ser humano entende que aquela transação é boa e diz para a máquina, olha, aprova a minha transação aqui, ela é boa. Ou o ser humano fala assim, tomei um chargeback. Quem nunca ouviu falar em chargeback? Do ramo de fintech. Para quem não é da fintech, eu até explico, é aquele momento que você, como lojista, vai lá pegar o seu dinheiro que fez a venda e o seu dinheiro não está mais lá porque a operadora pegou de volta o seu chargeback. Então, você não vendeu, você perdeu. E aí, poxa, eu sei o que é o chargeback, informa o computador o que é um chargeback. Isso é um modelo muito simplificado, tá, gente? Vai além disso. Mas, simplificadamente, isso é um modelo matemático supervisionado. Sem ser supervisionado, unsupervised, é quando a máquina tenta achar uma lógica nos dados adquiridos. Ok? Então, aí nós temos o que chamamos de machine learning, ou aprendizado de máquina, que vulgarmente é falado como inteligência artificial. Mas no dia que nós realmente tivermos uma inteligência artificial, eu nem vou comprar um brinquedo eletrônico para o meu filho que eu vou sair correndo, com medo da máquina me morder. Porque nós não temos ainda inteligência artificial. Nós temos o quê? Modelos que mimetizam a forma que o ser humano pensa. Agora, temos a tecnologia. Temos um produto novo. Vamos para o mercado. O que eu quero dizer? Nós, brasileiros, como nós vivenciamos já esse momento há muito tempo, né? Através do carnezinho, que agora temos uma tecnologia nova, Buy Now, Pay Later, estamos na frente do mercado europeu.
Apesar da NetHome ser uma empresa europeia, com características para Buy Now, Pay Later, eles têm um brasileiro aqui que entende do assunto. E aí, o que acontece? Os brasileiros vão ensinar ao mercado internacional as características do Buy Now, Pay Later, porque nós estamos acostumados com isso, nós crescemos com isso, faz parte da nossa cultura. Já o mercado externo, além deles terem que entender esse mundo novo de Buy Now, Pay Later, essa nova maneira de vender, eles também têm que entender como que funciona o parcelamento. Puxa, mas eu não vou me endividar com parcelamento? Como que funciona isso no meu orçamento? É uma característica que nós temos que ensiná-los, que é normal, dá para fazer isso, dá para a gente conviver dessa maneira. Eu posso, sim, fazer uma viagem, vamos colocar aqui para o Nordeste, para Cancún, eu posso, sim, levar a minha família toda sem comprometer o meu orçamento do ano. Mas, gente, isso nós estamos acostumados desde pequeno. Colocar isso para o mercado externo é mais complicado. E não é só. Também eles vão falar, mas Buy Now, Pay Later tem fraude? Não é um terceiro que vai me pagar? Sim, é um terceiro que vai te pagar. Mas ele vai querer ficar no prejuízo? Não, não vai querer ficar no prejuízo. Ele vai querer fazer uma análise correta disso, ele vai querer fazer uma análise forte em cima do comportamento ou em cima dos dados utilizados. Agora, uma coisa interessante também é quando eu estou oferecendo o crédito e eu penso, o risco é de quem? A liability, que falam em inglês, né? O liability. É meu lojista ou liability é do banco fintech que está saindo? Isso nós brasileiros já conhecemos, né? Os grandes magazines, algumas empresas já que oferecem crédito, elas tomam o liability. Por que elas tomam o risco para si? Porque elas embutem ali o valor dos juros, o valor da parcela. É isso que vai garantir a vida dessa fintech. Entretanto, como o Brasil é grande, né? Não é só o eixo Rio e São Paulo, apesar de nós sermos privilegiados em estarmos na cidade de São Paulo, uma cidade tecnológica que não dorme nunca, né? Apesar de nós estarmos aqui, nós temos um mercado agressivo. Várias fintechs, uma competindo com a outra. Então, as empresas que tiverem um sistema de segurança que combata a fraude com efetividade. E não só isso, que valoriza o bom cliente. Né? Combater a fraude, gente, não é parar de vender. É parar o fraudador, mas dar todo o apoio ao seu cliente. As empresas que conseguirem fazer isso de forma mais efetiva terão menor risco. Tendo menor risco, a minha taxa de interest, de juro, pode ser menor. Eu sou mais competitivo. Eu sendo mais competitivo, eu posso aumentar ou melhorar a forma com que eu interajo com esse meu cliente de forma sem fricção, de uma forma mais tranquila. Lembrando que nós temos uma geração nova que não quer ser perturbado. Uma geração que não quer ir falar com o gerente do banco, quer mandar um WhatsApp. Nós temos que adequar a empresa com as ferramentas certas para sermos mais assertivos e termos, então, maior competitividade. É isso que eu quero falar para vocês quando a NetHome veio para o Brasil. Ela veio para trazer esse know-how de como melhor atender
o cliente do seu cliente, né? Como melhor atender a empresa que vai oferecer o crédito e focar naquilo que é importante para ela. No caso de hoje, Buy Now, Pay Later, né? Vamos lá, frisando novamente algo que os brasileiros conhecem desde pequenininho, novo na Europa, novo no mercado norte-americano. As empresas elas têm que focar no crescimento do seu business e não nas ferramentas que ela está adquirindo. Ok? Eu acredito que eu esteja conseguindo passar para vocês um pouco do que é a vivência deste mercado financeiro, que ele borbulha o tempo todo. Hoje eu falo de uma tecnologia XPTO, como nós estamos falando agora do BNPL, mas amanhã eu posso falar assim, cara, o BNPL ele está desconectado com a LGPD. Ei, mais uma sigla, mais uma sopinha de letras. Para quem não sabe, o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está aqui justamente para nos auxiliar a trazer essas informações, a tratar essas informações, para ofertar um crédito. Só um parênteses, antes de terminarmos, para esclarecer um pouquinho alguma dúvida, uma dúvida que me trazem muito frequentemente. Paulo, quando estamos falando em ofertar crédito, você fala que precisamos capturar o máximo de informação possível daquele que está pedindo crédito, do seu comportamento biométrico, do seu equipamento que você está utilizando e várias outras informações que vêm de birôs de informações, né? Birô de CPF, como é o caso de uma empresa parceira chamada Assertiva. Você, pegando todos esses dados, como que fica a questão da privacidade? Nós vamos ferir a privacidade? Então vamos lá, uma coisa para ficar bem clara. O LGPD não veio para negar ou para dizer não para o negócio. Senão você trava os business, você trava o negócio. Quando eu estou oferecendo um crédito, eu tenho que fazer uma pergunta. Esses dados que eu estou recolhendo, eles servem para garantir a segurança do meu usuário? Ok? Então, ele serve para garantir a segurança do meu usuário. Esses dados que eu estou recolhendo, ele traz benefício para o meu usuário? Ótimo, eu trago benefício para o meu usuário. Além de eu trazer benefício, eu trago benefício para o business? Para o bom funcionamento do negócio? Sim. Se eu consigo responder essas três questões, eu posso guardar esses dados, ok? Outro pontinho dentro de LGPD que é importante, fugindo um pouquinho só do tema de Buy Now, Pay Later, mas assim, fica à margem, né? Fica meio periférico. O que é um dado sensível? O que eu posso usar ou não posso usar? Eu vou dar um exemplo para vocês que pode ser meio espinhoso. Se eu tenho uma empresa de seguro-saúde, uma seguradora de saúde, eu preciso saber, por exemplo, se você tem um DNA branco ou um DNA de pessoa negra. Por quê? É importante eu saber essa informação, porque existem doenças mais presentes num tipo de pessoa do que num outro. É um dado super sensível. É um dado espinhoso hoje em dia falar disso. Mas vocês veem que eu tenho uma aplicabilidade, um uso legítimo? Então eu posso usar o LGPD. Tá bom? Então, aquelas empresas que estão nos assistindo, aquelas pessoas que estão nos assistindo. Então, Paulo, eu posso usar a NetHome para combater a fraude, usar os dados de forma segura? Sim, pode. Estamos amparados pela lei, estamos seguindo a lei. Para quê?
benefício do seu usuário, benefício da sua empresa e benefício daqueles que te acercam. Afinal de contas, todos nós trabalhamos em alguma empresa para a gente sustentar a nossa família. Esse é um mundo fantástico, o mundo financeiro. Eu sou apaixonado por isso. A NetHome está aqui desde 2016, como eu falei para vocês, e eu me encantei por esses poloneses. Eu me encantei pela cultura da empresa e por tudo que nós fazemos e da maneira carinhosa com que tratamos os nossos clientes e a seriedade com que combatemos a fraude, ainda mais quando falamos de um assunto tão novo, né, que é a comprar agora e pagar depois, que se vocês quiserem lembrar, né, o nosso carnezinho, de forma tecnológica. Eu até digo assim, nós saímos do mundo, vou revelar meus cabelos brancos, nós saímos do mundo de Cyborg do Lee Majors para o Terminador do Futuro de Schwarzenegger. Então, é esse o salto tecnológico que nós demos com Buy Now, Pay Later. Se tiver alguma pergunta do público, eu fico honrado em poder responder. Vocês têm os meus dados no site do evento. Quero agradecer enormemente a São Paulo Tech Week pelo carinho com que nós fomos recebidos. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao time do MIS, aqui do Museu da Imagem e do Som, por nos proporcionar este momento, trazendo e compartilhando com vocês o nosso conhecimento. Aliás, diz um mestre, amigo meu, conhecimento é a única coisa que a gente compartilha que cresce dentro de nós. Então, eu tenho um prazer enorme em estar aqui compartilhando com vocês todo o conhecimento de mercado, conhecimento de prevenção a fraudes. Mande e-mail, mensagem, LinkedIn, o que seja, eu estou disponível, porque ajudando vocês, eu também estou me ajudando, renovando meu conhecimento. Meu muito obrigado a todos.